Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Profeta Isaías, capítulo de número 6. Tenho mais um desafio da parte de Deus para nós esta noite. Mais um desafio da parte de Deus para a nossa vida. Olha, eu te digo, o Senhor Jeová diz assim: a minha palavra não voltará para mim vazia. Ele não diz isso? Diz. Está escrito. Diga amém. Diga comigo: a palavra do Senhor não volta vazia. Ela se cumpre. Eu estou orando para que essas mensagens... Bom, eu não gosto de ser apenas um expositor de sermões. Alguns anos atrás o Senhor me disse assim: não pregue, profetize. Eu estou profetizando para a sua vida. O que eu estou falando para o irmão nestes dias tem que gerar resultado na sua vida. Tá? Diz aí para o seu vizinho: tem que gerar resultado. Tá? Isaías 6,13 é uma palavra de desafio. Vamos lá. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como o terebinto, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Quem diz amém? Em algumas versões está dizendo que o seu toco será a sua semente. Tem alguém com essa versão aí na mão? Alguns. O seu toco será a sua semente. Ainda que despedace, divida em 10 partes, voltará a nascer. Ei, você não entendeu? Ainda que se despedace, divida em 10 partes, voltará a nascer. Ainda que das 10 partes se percam 9, e só fique a 10ª parte, voltará a florescer. É isso que está sendo dito aqui. Recebe a palavra de Deus para a sua vida. E ainda que seja decepado, ainda que seja cortado, o seu toco será a sua semente. Diga para o irmão do seu lado, profetiza para o irmão do seu lado: Deus te fez. Deus te fez, vamos lá, Deus te fez carvalho e terebinto. Fala mais uma vez: Deus te fez carvalho e terebinto. Vamos entender esse negócio? A Bíblia Sagrada, em nenhum versículo, em nenhuma língua, em nenhuma versão, sugere que nós não teremos tribulações. Em nenhum lugar a Bíblia sugere que nós jamais sofreremos prejuízos. Em nenhum lugar a Bíblia sugere que nós não teremos crises. Nunca. O que a Bíblia garante é que se passarmos pelo vale de sombra e de morte, o Senhor estará conosco. O que a Bíblia garante é que no mundo teremos aflições, mas podemos nos animar, porque Jesus venceu o mundo. O profeta Isaías
chamado de profeta renascentista ou profeta messiânico, devido às muitas mensagens que proferiu acerca da vinda do Messias. Se analisarmos a história de vida deste profeta, vamos perceber que ele era, no mínimo, diferente, para não dizer, em algumas circunstâncias, que ele era estranho. O texto diz, por exemplo, que Isaías caminhou nas ruas, nas praças de Israel, de Jerusalém, durante 3 anos e meio, seminu. Embora alguns digam nu. Era uma forma de protestar contra a impenitência de Israel e de revelar o que estava por vir, caso Israel não se arrependesse. As profecias de Isaías também soavam estranhas nos dias que ele profetizava. Tanto é que Isaías foi ignorado nas suas exposições proféticas. Por exemplo, uma virgem vai ficar grávida, Isaías 7,14, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Na cabeça humana, na mente humana, sobretudo no contexto de Isaías, não dava para compreender um negócio deste. Um outro exemplo: um menino nos nasceu, 9,6, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Isaías não está falando de algo que vai acontecer. Ele está falando de algo que aconteceu. Um menino nos nasceu e é príncipe. Aí o povo de Israel dá uma corrida em todas as cidades e aldeias da nação e na casa real, e não nasceu príncipe nenhum. Não há nenhum herdeiro aí sendo esperado no palácio. Não é de Deus. Não foi Deus quem falou. E a profecia se cumpriu 700 anos depois. Significa dizer que tanto Isaías morreu sem ver a sua profecia se cumprir, quanto a sua geração não viu tal profecia ser cumprida. Mas era Deus. Diga aí comigo, era Deus. Isaías 53 é outra abordagem. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi subindo como renovo. Já subiu, já brotou, já nasceu. Cadê? Ninguém viu. Isso para não falar de Isaías profetizando sobre a restauração de Judá, sobre os judeus voltando da terra do cativeiro para a terra da sua moradia, numa época que Israel não cria que alguma tragédia lhe fosse acontecer. Significa dizer que Isaías acabou morrendo sem que algumas das suas mensagens fossem acreditadas pelo seu povo. Agora observe que no capítulo de número 6, Isaías está recebendo de Deus uma chamada específica para o seu ministério profético. É uma experiência que nós já lemos e já ouvimos pregadores falarem, é extraordinária. Serafins cobrem os rostos, cobrem os pés, voam e dizem: Santo, Santo,
Santo é o Senhor dos exércitos. Mas agora Isaías se utiliza de uma metáfora. Ele se utiliza da cultura rural. Toma duas árvores como exemplo para falar do crente fiel, do remanescente de Israel. Alguns estudiosos dizem que Isaías não tinha amigos. Dizem alguns destes que Isaías era um homem solitário, um profeta solitário, que não se via Isaías caminhando com ninguém. Por conta dessa solidão e até deste desprezo, Isaías, segundo esses estudiosos, vivia a maior parte do seu tempo no campo, caminhando no matagal, nos vales, nos montes, aprendendo com a natureza. Daí, Isaías se utilizar tanto da natureza ao longo do seu livro, para falar da grandeza de Deus, da dignidade de Deus, do poder de Deus. Tem um momento que Isaías para, quem sabe debaixo de um carvalho e de um terebinto, e fica ouvindo o barulho da copa das árvores, das folhagens, e Isaías vai e exclama que as árvores aplaudem ao Senhor, que as árvores batem palmas para Deus quando o vento sopra. E neste texto que nós lemos, Isaías destaca duas árvores, carvalho e terebinto. Vamos observar por que Isaías usa estas duas árvores frondosas como figura de linguagem para falar de uma promessa extraordinária, ainda que só fique a 10ª parte, voltará a ter folhas. Ainda que seja decepada, o seu toco será a sua semente. Diz aí para o vizinho, para o irmão do seu lado: você não vai morrer na crise. Você não vai morrer na crise. Vamos observar o terebinto. Isaías fala do terebinto. O terebinto é uma árvore também chamada de azinheira. A primeira coisa que eu quero destacar, eu vou ser bem objetivo, bem prático e rápido aqui. Eu vou profetizar para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. A primeira característica do terebinto que eu quero destacar é o seu crescimento. Eu dei uma bisbilhotada hoje à tarde. O terebinto cresce até 11 metros de altura. É, portanto, uma árvore de presença, de destaque na floresta. Se o irmão lê o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 2, vai observar que Davi enfrentou a Golias no vale de Terebinto. Haviam muitas árvores desta espécie na região, na Palestina. Historiadores chegam a sugerir que Golias não tenha visto a pedra que Davi lançou por causa da altura das árvores, e eles estavam em meio ao vale de Terebinto. Isto significa, se o crente fiel a Deus é comparado ao terebinto aqui no texto, eu tenho um desafio para a sua vida: não pare de crescer. Diz aí para o seu vizinho: não pare de crescer. Não seja raquítico, não morra sem crescimento. Não deixe que nada atrofie
o seu crescimento na vida espiritual, na vida emocional, na vida financeira. Você é terebinto. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Outro detalhe, outro destaque da madeira do terebinto é a sua resistência. Segundo os estudiosos, a madeira do terebinto é a mais resistente dentre todas as árvores. Por exemplo, a última madeira a entrar em estado de putrefação é a madeira do terebinto. Ou seja, ela resiste à prova do tempo, não apodrece por causa do frio ou do calor, ela resiste por mais tempo. Por exemplo, naquela região do mundo, móveis que vão suportar peso, como bancos, mesas, bancadas, são feitos ou construídos de terebinto. O que o texto está dizendo aqui é que na vida, meu irmão, minha irmã, você vai suportar pesos, afrontas, tribulações, provações. Alguém vai sentar em cima de você, vão te pisar, vão colocar sobre você uma carga que você não gostaria de carregar, mas você é terebinto, não quebra no meio, não apodrece, não se perde. Receba esta palavra: o peso de provação que está sobre a sua vida, o peso de angústia que está sobre sua alma, profetizo, não vai te matar, porque Deus te dá resistência na tribulação. Crescimento, resistência. Dá uma olhadinha no vizinho e diz para ele: Deus te fez terebinto. Deus te fez terebinto. Você é árvore resistente. Estou agilizando porque tem muita coisa para a gente pegar aqui hoje à noite. Tem muito de Deus para recebermos acerca do terebinto e do carvalho. Diga assim: eu sou terebinto. Eu sou terebinto. Ô meu querido, você é quem descobre que árvore você quer ser. Seja terebinto. A tribulação vem, a pancadaria vem, mas o terebinto resiste o peso. Agora, sabe o que é interessante, pastores? É que o terebinto, além de ser resistente, é resiliente. O que é resiliência? É a capacidade de ser moldado, levado de um lado para o outro, curvar no peso, e quando o peso sair, voltar à posição normal. É não quebrar quando a pressão chega. Porque às vezes você tem resistência e é tão duro que quebra quando o negócio vem. O terebinto não, ele é tão resistente que ele verga, ele cede. Pra você ter uma ideia, a primeira roda inventada na humanidade, segundo o historiador, foi feito de terebinto. Resiste ser dobrado para ser utilizado na proposta de Deus. Veja, não importa a resistência que Deus lhe deu, Ele está lhe dando resiliência para você ser utilizado no modelo que Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser, porque você é terebinto. Deus quer te fazer, Deus quer me fazer no modelo que Ele desejar. É uma roda, Senhor, então vai lá. Ele curva e faz uma roda. Não é uma roda, é um vaso. Então curva que vira vaso. O que Deus quiser fazer de você, Ele fará, porque Ele lhe deu estrutura para isso. Você está me entendendo? Está me entendendo? Se você está me entendendo, você vai chorar,
você vai falar em línguas, você vai dar glória a Deus, você vai sorrir, você vai sair daqui hoje rindo da tribulação, porque Deus te fez terebinto. Provoca teu vizinho e diz para ele assim: não vou quebrar. Não vou quebrar. Não estou falando de falência financeira, não. Estou falando de você, sua natureza, sua essência. Não vai estalar, não vai partir no meio. A luta vai chegar. Jesus vai te dar graça. Está na essência. Oh, aleluia! Ainda que fique a 10ª parte, eu vou explicar esse versículo daqui a pouco. Ainda que fique a 10ª parte, tornará a brotar. Ainda que corte o seu toco, será a sua semente. Cortou o caule, irmão, não tem folha, não tem flor, decepou. Mas o toco é a semente. Eu não sei como é que você está hoje à noite. Talvez só esteja o toco. Mas dá uma provocada assim no vizinho e diz para ele: o toco é a semente. O toco é a semente. Oh, aleluia. Choragai, lava, suriandura. Crescimento, resistência, resiliência, vamos mais, combustão. O terebinto é a árvore que tem maior facilidade de pegar fogo. E detalhe, é a que mais tem durabilidade ao fogo. Ou seja, nos países mediterrâneos, se usam o terebinto, usa-se o terebinto para alimentar as lareiras, as fogueiras, porque o fogo do terebinto demora a apagar. O carvão do terebinto, segundo dizem os estudiosos, é o melhor carvão. É o que produz o fogo mais límpido. Ei, quem é terebinto, diga amém. Se você é terebinto, você não dá trabalho para pegar fogo. Se você é terebinto, quando a unção está descendo, você não fica murmurando, o fogo pega e toma conta. Se você é terebinto, o fogo não apaga porque o culto acabou ou porque o pregador foi embora. A chama permanece viva na sua alma. Aleluia! A Bíblia diz assim: não apagará o pavio que fumega. E diz também: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse negócio de fogo que acaba quando o culto termina é de palha. Esse negócio de fogo que só se manifesta no meio da multidão é falso. Esse negócio de fogo que só se revela quando tem um pregador assim do reteté, não vale. Quem é terebinto, a alma está acesa em casa, na rua, no trabalho, na universidade, no culto, e não apaga porque o pregador parou. Esta chama que está em sua alma não vai apagar, em nome de Jesus. Aleluia! Deixa a chama arder no seu coração. Deixa o fogo pegar na sua alma. Abra a boca e fala em línguas. Glorifica o Senhor. Vai para casa cheio da graça de Deus. Aleluia. Você é terebinto, querido. Vamos mais. O terebinto tem virtude curativa. Para o irmão ter uma ideia, quando os irmãos de José voltaram do Egito, deixando o seu irmão lá como garantia de que eles trariam na segunda viagem a Benjamim, conforme a solicitação do rei do Egito, em Gênesis 43:11, a Bíblia diz que Jacó mandou presentes para o governador do Egito, e entre os presentes estava resina de terebinto,
Por quê? Porque a resina do terebinto tem efeito desinfectante, antibiótico, desinflama, é medicinal. Ei, se você é terebinto, você não vive inflamado com a vida. Você não vive aí explodindo de graça com todo mundo. Você não fica contagiando os outros com suas amarguras, com suas murmurações, com suas dúvidas. Oh, está na hora de decidir que madeira somos. O fogo vai pegar. E quem não for terebinto não vai resistir à fornalha do Espírito de Deus. Para você ter uma ideia, a resina do terebinto tinha um efeito tão reconhecido enquanto medicinal, que os gregos antigos acreditavam que o terebinto tinha a virtude da fertilidade. Eles faziam colares com folhagens de terebinto. Eles faziam pulseiras com terebinto, para que fossem frutíferos, prósperos, para que seus filhos fossem saudáveis. Ô irmão, quanta gente doente na igreja. Estou falando de doença física não, porque essa, aqui acolá a gente leva uma trombada. Eu estou falando da doença emocional, psicológica, espiritual. Está na igreja, ouve a palavra, come pão, ora, participa da Santa Ceia e nada cura. Não melhora nunca. Começa murmurador, continua angustiado e termina amargurado. Ei, terebinto, Deus está querendo te usar para curar outras pessoas. Desinflama. Paulo manda uma carta para a igreja em Corinto, ele diz assim: eu ouço dizer que alguns entre vocês estão inchados, estão inflamados. Eu vou lá e estar com vocês, eu quero ver o inchaço destes. Ou seja, é gente que está o tempo inteiro mal-humorado, amargo. Eu já falei aqui, tem irmão que parece que corta uma rodela de limão, enfia no canto da boca, aí levanta para trabalhar. Quando ele enfia a rodela de limão, que ele dá uma apertada, ele faz assim. Tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem. Só estou na comunhão com Deus. Confunde comunhão com mau humor, confunde santidade com isolamento, confunde intimidade com Deus com orgulho espiritual, com exibicionismo espiritual. Para! Terebinto tem virtude curativa. Diga comigo: Deus vai me usar. De novo, Deus vai me usar para curar outras pessoas. Aleluia, aleluia. Tem terebinto aqui? Estou lhe desafiando, isso aqui é questão de caráter cristão. Deixa eu parar de falar do terebinto para falar do carvalho. Deixa eu concluir o terebinto falando do seu perfume. Uma das características do terebinto é o seu perfume. Mas é interessante que o estudioso diz que para experimentar o perfume do terebinto, tem que feri-lo ou poldá-lo. Para sentir o cheiro do perfume do terebinto, tem que descascar o caule. Tem que cortar a folha. E diz o estudioso que o terebinto é tão cheiroso que sente-se o seu cheiro a quilômetros de distância. E eu li hoje alguma coisa na área, e o camarada dizendo que o terebinto, quanto mais fere, mais cheira. Não adianta machucar terebinto não, irmão. Quanto mais bate, mais fica cheiroso.
Não adianta pisar em terebinto que ele fica cheiroso. Descascou, o perfume saiu. Por que será que fulano, quanto mais sofre, melhor fica? Terebinto, querido. Quanto mais mexe, mais cheira. Mas fulano, quando está na tribulação, rapaz, é mais crente. A mulher diz assim, meu marido, quando está na prova, você não imagina. É o anjo, terebinto, querido. Terebinto. É só tirar a casca que fica cheiroso. Oh, pastores, como Deus é providencial, Ele nos treina, nos dá uma natureza que quanto mais fere, mais cheira, mais perfuma, mas o seu nome é glorificado. Você pode dar um glória a Deus se você estiver me entendendo? Dá licença. Diferente de carniça, que quanto mais mexe, mais fede, mais cheira mal. Remove um cachorro morto do asfalto, você vê o desespero de mau cheiro. Tem árvore que apodrece dentro da água, se você mexer é insuportável. Terebinto não, se machucar fica cheiroso. Essa provação que você está passando, os cortes que estão fazendo em você, os machucões que estão provocando em você, estão te fazendo mais cheiroso. A Bíblia diz que nós temos o bom cheiro de Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Dá uma olhada no vizinho de novo e diz para ele, Deus te fez terebinto. Ainda que fique a 10ª parte, voltará a brotar, e se cortar o seu toco, será a sua semente. Carvalho, o profeta fala do crente fiel, do remanescente de Israel aqui no texto, como carvalho e terebinto. E uma das marcas do carvalho que eu quero destacar, isso aqui é extraordinário, é a marca do tempo. Um carvalho experiente, um carvalho que já passou por tempestades, tem marcas da tempestade que passou. Um carvalho novo não tem deformação nenhuma. Um carvalho novo não tem galhos marcados. Mas quanto mais velho for o carvalho, mais deformado ele fica. Por quê? Porque quando vem a tempestade e as árvores se despedaçam e caem e racham o caule, o carvalho resiste, enverga, geme, mas não tomba. Não se encontra carvalho arrancado pela raiz por causa de um furacão. Carvalho não morre por causa de tempestade. E presta atenção nisso. Quanto mais marcas ele tem, mais tempestades ele passou. Só que para a flor, o despedaçamento é sinônimo de que acabou. O vento despedaça, já não serve. Para o carvalho não. As marcas são o seu orgulho. Nas outras árvores, as marcas indicam que ficou prejuízo. Para o carvalho não. As marcas dizem que a tempestade lhe fez melhor. Senhor, presta atenção nisso.
Você não vai pensar com 30 como pensava com 18. Você não vai pensar com 40 como pensava com 25. Você não vai pensar com 50 como pensava com 35. E não vai chegar nos 70 com a mente de 40. Eu já ouvi alguém dizendo: se eu pudesse reunir a experiência dos 80 com a juventude dos 30. Não pode. Por que não pode? Porque a tempestade vai desgastando, vai deformando, mas as marcas indicam que você venceu. Todo mundo aqui tem marcas. Todo mundo aqui tem marcas. Você é o resultado das marcas que você traz. Você é o resultado das tempestades que você passou. Cada tempestade deixa uma marca, mas cada marca lhe faz um carvalho melhor. Provoca o vizinho e pergunta para ele: você é carvalho? Agora dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele assim: vitória que não deixa marca não é vitória. Vitória que não deixa marca não é vitória. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus já viveu um grande trauma. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus já viveu uma grande perda. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus já sofreu alguma ferida na sua história. Todo homem ou mulher de Deus tem marcas que olhar lhe faz lembrar de uma tempestade que não pode ser esquecida. Vitória que não deixa marca não é vitória. E presta atenção nisso: aquilo que não te marcou não te serviu para nada. Aquilo que não te marcou não te serviu para nada. A marca define você. A marca certifica você. A marca atesta você. Paulo diz assim, Gálatas 6,17: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Dá uma sacudidela no seu vizinho e diz para ele: Jesus deixa marcas. Quer que eu pare? Suas cicatrizes não são a sua vergonha. Suas cicatrizes são a sua honra. As cicatrizes indicam que você esteve na guerra e saiu vivo. As cicatrizes indicam que você foi ferido, mas não continuou sangrando. Carvalho. Aleluia! Tem uma plantinha, parece que ela é chamada de 11 horas. Quando você chega, brinquei muito de 11 horas. Quando você chega na plantinha e dá um toque nela, ela se fecha. Carvalho não. Carvalho, o vento está soprando, ele verga, balança, geme. A tempestade vai embora. E ele fica, sabe por quê? Diz para o teu vizinho: porque toda tempestade passa. Agora vai mais além, diz para ele: a tempestade passa e o carvalho fica. Deus não lhe chamou para ser levado no vento da tempestade. Eu profetizo na sua vida: a tempestade vai passar e você vai ficar no lugar onde Deus te plantou. Oh, aleluia.
Sinta Deus, sinta Deus. Sinta o Espírito de Deus lhe tocar. Sinta o Espírito de Deus lhe renovar. Mas vitória que não deixa marcas não é vitória. Deixa eu ir mais um pouquinho sobre o carvalho, eu tenho que parar. Raízes. Diga para o seu vizinho, carvalho tem raiz. Mas diz com força, por carvalho vale. Diz com força, carvalho tem raiz. Quer que eu lhe diga uma coisa? O estudioso diz que para cada centímetro de árvore do carvalho sobre o solo, tem 6 centímetros de raízes para baixo. Se o carvalho tem 1 metro acima do solo, ele tem 6 metros para baixo. É por isso que ele aguenta a tempestade. Porque o vento sopra sobre 1 metro, mas tem 6 embaixo dando sustentação. Irmão, crente tem que ter raiz. Crente tem que ter profundidade. Crente tem que ter fundamentação. Se você não tiver raiz, você não aguenta a tempestade. Se você não tiver profundidade, o vento lhe leva embora. Como andam as suas raízes? Tem gente que não cria raiz em nada do que faz. Aí quando a tempestade vem, quebra o caule, porque não tem raiz. Muito fácil falar de vitória, muito fácil esperar a vitória. Só que o que eu estou profetizando para você tem critérios. É preciso ter raiz. Se aprofunde. Para cada metro acima tenha 6 para baixo, forme 7. E você terá o número da divindade. Provoca teu vizinho e diz para ele, carvalho tem raiz. Outra informação do carvalho. O carvalho tem uma capacidade de renascimento extraordinária. É aqui onde entra o texto. Ainda que corte o seu toco, será a sua semente. O carvalho é conhecido pela capacidade de renascer mais viçoso, mais frondoso do que era antes de ser cortado. Ou seja, quanto mais cortam, quando ele brota melhor. E o detalhe, olha para cá, o cara corta o caule, corta 2 metros, 10 metros, mas ele tem 6 vezes mais para baixo. O indivíduo pode até resolver cortar 1 metro abaixo, mas ele tem mais 5. É por isso que ele volta a brotar. Presta atenção nessa palavra profética. Essa é para você. Não importa quantas vezes lhe cortam, não importa quantas vezes lhe golpeiam, não importa quantas vezes lhe traem, não importa quantas vezes arrancam seu caule, tem profundidade, vai brotar de novo. Vai brotar de novo. Sacode o vizinho e diz para ele, vai brotar de novo. Aliás, tem um texto lá em Jó, não lembro o capítulo, que diz assim, ao cheiro das águas brotará. O estudioso diz que cortou, o seu caule é mais forte, a sua folhagem é mais ampla, por causa da sua capacidade de renascimento. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele, Deus te fez terebinto e carvalho. Deus te fez terebinto e carvalho. Aleluia. Mais um destaque do carvalho. Aliás, aqui tanto o carvalho quanto o terebinto se parecem. Eles têm folhagens marcescentes. O que é uma folhagem marcescente? Presta atenção. Resiste ao inverno e ao verão, murcha, seca, mas não cai.
Diga comigo, eu tenho folhas. Murcham, secam, mas não caem. Diz aí para o seu vizinho, pensam que eu morri, mas eu tenho raiz. Aí sabe o que acontece? Quando o inverno chega naquela região do Terebinto e do Carvalho, quando o inverno aparece no amanhecer, e a neblina começa a fechar o céu, e o sol não brilha, todas as árvores, as folhas começam a cair. Quando o inverno chega no Terebinto e no Carvalho, diz assim: eu vou secar vocês também. Terebinto diz: eu não caio. Aí o Carvalho diz: eu também não. E o inverno assola todo o arvoredo, a lavoura se perde, as árvores ficam só os galhos secos, e lá no meio dos galhos secos das árvores, Terebinto e Carvalho estão lá com as folhas verdes e vivas. Aí inverno diz assim: deixa chegar no meio do inverno que eu quero ver vocês aguentarem. Hoje só está 10 negativos, daqui a 2 dias eu vou dar para vocês 20 negativos. Aí lá vem 20 negativos, as árvores vergam, o Carvalho grita: eu não murcho. Terebinto disse: eu também não. Aleluia. Aí o inverno fica nervoso. O inverno fica nervoso e vai a 50 negativos, 70 negativos. Nada se mexe numa temperatura de 70 graus negativos. As árvores desaparecem na neve. De repente o inverno grita aí: cadê? Ainda tem Carvalho na área? Carvalho diz: eu estou por aqui. Terebinto dizia: eu junto. Presta atenção nisso. Inverno tem tempo de começar e tempo de terminar. Por mais severo que o inverno seja, o dia do término está marcado. Eu não sei a intensidade do seu inverno, mas eu venho lhe relembrar: fica firme, porque o inverno tem tempo de acabar e você vai permanecer firme. Aleluia, aleluia. De repente, Terebinto grita para o Carvalho: ô Carvalho! Fala, Terebinto. Estou sentindo uma força nova dentro de mim. Carvalho pergunta: que força? Não sei. Parece que a primavera vai chegar. Quando a primavera começa a chegar, as raízes do Carvalho e do Terebinto liberam. Isso é algo natural. Liberam vida para as folhagens. As folhagens que murcharam no inverno. Algumas que até secaram, mas não caíram, recebem vida de novo. Começam a se abrir de novo. Ei, diz para o teu irmão aí: quem não tem raiz não vive primavera. Quem não tem raiz não vive primavera. Tem gente que não cria raiz na igreja, muda de igreja todo dia, todo ano, não se firma num lugar, não cria raiz na empresa, a cada 6 meses muda de emprego. Não cria raiz numa cidade, muda de cidade todo ano. Ei, quem não tem raiz não vive primavera.
profunda. Crie raízes. Diz para o teu vizinho aí, não viva como cigano. Para de mutação, você não é mutante. Pare em um lugar. Sua mulher precisa ver estabilidade nas suas decisões. Seus filhos precisam ver firmeza nas suas decisões. Seu marido precisa ver firmeza nos seus posicionamentos. Sem raiz você não vai frutificar. E o inverno te mata. Repete para o teu vizinho aí, quem não tem raiz não vive primavera. É interessante isso, porque quando as folhas das árvores caem, significa o inverno chegou. Para o terebinto e para o carvalho não. Quando as folhas começam a secar, significa que a primavera chegou. Levante assim a mão, por favor. Diga comigo, Deus, me dá a autoridade de profeta. Agora, dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: a primavera vai chegar para você. A primavera vai chegar para você. Olha Isaías 6,13. Ainda que fique a 10ª parte, ainda que ele despedace em 10 e destruam 9, a 10ª parte que restou voltará a florescer. E se cortarem o seu toco, será a sua semente. Você pode não estar vivendo o melhor dia da sua vida. Sua empresa pode não estar nos melhores dias da existência. Seu filho pode não estar vivendo o melhor momento da vida dele e daquilo que você planejou. Mas eu estou te dizendo, podem murchar as folhas, podem secar, podem cortar o caule, mas o toco será a sua semente. Fica de pé, por favor, quem puder. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele, mas diz com força, diz para ele: aguenta. Aguenta. Diz para ele aí, o inverno vai passar. A primavera vai chegar. Você está desabando porque não deu certo esse mês. Está querendo entrar em angústia profunda porque fechou o saldo do vermelho. O inverno tem dia para começar e dia para terminar. Você é carvalho. Você é terebinto. Vai rejuvenescer. E as marcas são a sua credencial. As marcas são a sua honra. Repito, as marcas são sinais de que você esteve na guerra e não morreu lá. Pastor, eu sofri tanto na minha cidade onde eu morava. Eu sofri tanto no meu casamento. Eu sofri tanto na empresa onde eu trabalhei. As marcas são sinais de que você sangrou, mas não morreu. Cada um traz as suas. Mas ô Carvalho, quem é Carvalho diz amém? Ô Carvalho,
A sua deformidade é sinal de que você sobreviveu à tempestade. Quero orar contigo esta noite. Eu quero que Deus mude a estrutura interior de algumas pessoas aqui. Você desaba quando o negócio aperta. Você entra em crise existencial quando as coisas não saem do jeito que você planejou. Tem gente aqui que não dorme nem deixa a mulher ou o marido dormir no dia que está em dificuldade. Fica caminhando dentro de casa a noite inteira, mexendo com todo mundo. Tem uns que ficam picarreando a noite inteira para acordar todo mundo porque ele não dormiu. Tem gente que na crise, dormindo, parece um 11-13 acelerado. Até o vizinho acorda com o ronco. Deus, presta atenção nisso. Deus está te permitindo passar por esse inverno, porque Ele quer construir uma nova estrutura dentro de você. Ele está montando um edifício novo dentro de você. Ah, mas pau que nasce torto, morre torto, é? Se você for qualquer outra árvore por aí, mas carvalho e terebinto, o vento vem, a tempestade sopra, o inverno assola, deforma, rasga o caule, a casca sai, o perfume exala, mas as folhas não caem. Eu estou lhe dizendo esta noite, quero que os pastores profetizem comigo em nome de Jesus em direção à igreja. Quero que a igreja profetize comigo em nome de Jesus em direção aos pastores. Eu estou lhe dizendo que o inverno não vai lhe matar. Em nome de Jesus, eu estou lhe dizendo que a crise não vai lhe tornar estéril. Você vai frutificar. Eu estou lhe dizendo em nome de Jesus que as marcas que você traz são a sua honra, que as marcas que você traz são sinais que você sobreviveu, em nome de Jesus de Nazaré. Espírito do Senhor, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de Deus, atua agora dentro dessa pessoa. Eu estou pedindo uma atuação na mente, no coração. Eu estou pedindo uma operação no consciente, no subconsciente, no inconsciente. Muda a estrutura desta pessoa. Começa a mudar. Em nome de Jesus. Deixa esse cara ficar cabisbaixo só porque ele está na crise, Jesus. Não deixa essa moça desabar só porque não deu certo. Faz terebintos brotarem dentro de nós. Faz o carvalho brotar dentro de nós. Diga aí para você mesmo: eu não vou desabar. Eu não vou desabar. O inverno está forte e o inverno está dizendo: eu vou arrebentar você. Eu já sequei a floresta inteira, eu seco você também. Aí carvalho grita: terebinto. Terebinto responde: estou vivo. Carvalho grita de lá: estamos juntos. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Oh, se você, eu quero. Eu não sei o que, é que você está sentindo. Eu realmente não sei. Mas eu estou sentindo essência de terebinto.
cheiro de terebinto na área. Diga assim: vão sentir o meu cheiro. Ficam falando do seu passado, ficam falando do que você foi, do que você era. Ei, as marcas indicam que você sobreviveu. Querem que você viva com vergonha por causa do que você foi ou por causa do que você fez. Não tenha vergonha da sua história. Você é carvalho e a deformidade indica que o inverno passou. Aleluia. Aleluia. Antes de sentar, diz para o seu vizinho assim: se ficar a 10ª parte, voltará a florescer. Diz para o outro vizinho: o seu toco será a sua semente. De novo, o seu toco será a sua semente. Diga para o seu vizinho: inverno tem dia para começar e dia para terminar. Aguente, aguente. Aleluia!